Flamengo abriu negociação para contratar o volante Jorginho do Arsenal da Inglaterra. Lohan recebe sondagem do time da Rússia, mas o Mengão recusa a proposta de 4 milhões de euros. Primeiro reforço do Flamengo no ano, Juninho chega ao Rio de Janeiro para assinar contrato de 3 anos com o Flamengo. Bom, no vídeo agora eu vou comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, acionar o sino de notificação, clicar todas e aproveitar para deixar o seu like. Bom, informação divulgada hoje aí pelo GE, em primeira mão, de que o Flamengo abriu negociações com o volante do Arsenal, Jorginho, brasileiro que, como a gente sabe, é naturalizado italiano. Depois de ter jogado um bom período no Chelsea, o Jorginho agora está defendendo o Arsenal e o contrato dele com o time inglês vai até junho desse ano, ou seja, agora, nesse momento, o Jorginho pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça no meio do ano. Porém, essa não é a ideia do Flamengo. O que o Flamengo está conversando com o Jorginho? Olha, Jorginho, eu quero você agora, tipo, imediatamente. E aí o Flamengo está confiante de que a boa relação que existe entre o Jorginho e o Arsenal não dificulte uma saída do volante. Isso porque o clube, há um tempo atrás, já tinha até falado com o jogador, olha, se aparecer uma proposta boa para você, a gente te libera. Por quê? Com a liberação dele imediata, o Arsenal pouparia aí milhões do seu cofre com salários. Então, para o Arsenal também seria uma boa negociação, seria um bom negócio. Já que no meio do ano o jogador vai sair de graça, né? Não vai ter rentabilidade alguma para o clube inglês. Então, sair nesse momento seria bom para os dois times. Então, a conversa entre o Flamengo e o volante, ela está em andamento. O Flamengo está usando aí da boa relação que, pelo visto, já tem entre Felipe Luiz e o volante, que fizeram ali uma videoconferência, algo do tipo ali entre José Boto, Felipe Luiz e o próprio volante, o Jorginho. Isso é informação divulgada aí pelo GE. O Flamengo, então, entre as conversas em andamento com o volante, ofereceu aí 3 anos de contrato. E no meio dessa tratativa, dessa negociação, o Felipe Luiz falou da importância que o volante vai ter no elenco do Flamengo. Como a gente sabe, o Pulgar não vai ficar no Flamengo, ele está irredutível quanto a isso. E a ideia do Mengão é ter um volante de nome, um volante de peso, um volante realmente técnico, que é o caso do Jorginho, para poder substituir o Eric Pulgar. A gente sabe que o Pulgar ele tem um poder de marcação muito melhor do que o Jorginho, porém as características do Jorginho também se encaixariam naquilo que o Felipe Luiz acha ideal para o Flamengo. Bom, mas na sua opinião, seria uma boa contratação ou não Jorginho, atual volante do Arsenal no Mengão? Comenta bem. Bom, pessoal, já também divulgou a informação de que um time lá da Rússia fez uma proposta aí pelo Lohan, o jovem Lohan, a jovem promessa do Flamengo, de 4 milhões de euros, mais 1 milhão de euros de bônus. Mas o que acontece? O Flamengo de cara recusou essa proposta, achando que é um valor irrisório, um valor assim que não tem nem como você sentar para tomar um café e conversar a respeito. O CSKA da Rússia ofereceu essa quantia pelo Lohan. Então, o Flamengo entende que, apesar de já ter falado, olha, nem o jogador titular vai ser vendido nessa janela de transferência, porque a gente tem o Super Mundial, temos a Supercopa do Brasil, tem o início do Campeonato Brasileiro, então a gente não vai vender nenhum jogador considerado titular. E apesar do Lohan não estar nessa lista de jogadores titulares, o Flamengo entende que esse valor de 4 milhões de euros e mais 1 milhão de euros aí por bônus, por 100% de direitos econômicos do jogador, é um valor muito baixo, é um valor pequeno, e o Flamengo entende também que o Lohan ele vale muito mais do que isso. Bom, a gente sabe que o jogador ele está num processo de, novamente, adaptação em relação ao clube profissional, ao time principal do Flamengo. Ele teve ali um início muito bom, um início meteórico no Flamengo, porém, por alguma razão que parece ser extracampo, o Lohan ele caiu de produtividade. Não é mais aquele Lohan que substituiu o Arrascaeta durante a data FIFA, que todo mundo enchia os olhos. Meu Deus, olha esse garoto jogando, parece que joga há anos, tem muita personalidade. Ele, cara, mudou. Mas eu espero que isso seja apenas uma pequena fase da carreira dele e que isso sirva para alavancar o lado do Lohan, o lado dele técnico, que ele consiga crescer em meio às críticas que ele está recebendo da torcida, da imprensa, enfim. O Flamengo entende que esse valor é baixo para o jogador, eu também acho baixo para um jogador novo, com um potencial muito grande pela frente. Então, sem dúvida nenhuma, o Flamengo tem que esperar mais um pouquinho, que o Lohan vai se valorizar sim, eu acredito nisso. E essa venda dele vai render muito mais para o Flamengo. Eu não acho que ele seja esse jogador indispensável, esse jogador que tem que ficar no clube, fazer carreira no Brasil. Não, eu acho que o Flamengo tem que aproveitar ao máximo ele agora,
fazer ele se valorizar no mercado e então conseguir fazer uma boa venda. O valor da multa dele, cara, é 100 milhões de euros, totalizando aí 600 milhões de reais. E o contrato do Lohan com o Flamengo vai até 2029. A gente sabe que esse tipo de valor de multa é para blindar o jogador de ofertas da Europa, como está acontecendo agora de um time da Rússia. Mas ninguém vai pagar o valor da multa para tirar o Lohan. Aí o Flamengo teria que negociar um meio termo ali, mas eu acho que 5 milhões, talvez até 6, seria pouco. Acho que o Flamengo não vai negociar. Então, vamos aguardar mais um pouquinho, ele vai dar uma amadurecida, vai pegar mais experiência e conseguir ajudar o Flamengo dentro e fora de campo. Mas, na sua opinião, o Flamengo tem que vender ou não o Lohan já nessa janela de transferência? Comenta bem embaixo. Bom, como a gente sabe, o Flamengo acertou tudo aí com o time lá do Azerbaijão, Karabag, e o Juninho. E hoje o Juninho chegou, enfim, ao Brasil, desembarcou lá no Galeão, no Rio de Janeiro, e agora vai assinar o contrato com o Flamengo, depois de passar, obviamente, pelos exames médicos, um contrato aí de 3 anos com o Mengão. E aí, na sua chegada ao Rio de Janeiro, ele falou ali com alguma parte dos torcedores, da imprensa, falou que está muito feliz por estar no Flamengo. Lembrando que o Flamengo deu um chapéu aí no Sevilha, que estava bem avançado com o Juninho e o time do Azerbaijão, mas o Flamengo ofereceu um projeto de futebol de carreira para ele muito melhor. É um jogador ainda de 28 anos, quem sabe na cabeça dele também se destacando aqui no Flamengo, no Brasil, jogando bem as competições, ele possa ser observado talvez aí pela seleção brasileira. Eu não estou falando que vai, tá? Eu imagino assim o que possa passar na cabeça dele. No Sevilha, apesar de ser um time grande da Espanha, reconhecido, ele não ia brigar por títulos. O Juninho vem e ele tem certeza que ele vai brigar pelos títulos que o Flamengo está disputando. Bom, para encerrar o vídeo, o goleiro Rossi, deu uma entrevista muito interessante hoje lá nos Estados Unidos, onde o Flamengo está fazendo a pré-temporada, e ele falou a respeito dessa união que o Flamengo está tendo agora, que o Flamengo está lá na pré-temporada, e esse momento serve muito para o time se unir, conseguir corrigir algumas coisas que ao longo do ano passado não foram corrigidas, ou não deu tempo de conversar e acertar, falar, olha, você precisa acertar isso aqui, você precisa parar de fazer isso aqui, enfim, esse tipo de alinhamento. Falou também que o Flamengo vai se focar agora, claro, na pré-temporada, mas o jogo principal do início do ano, que é o jogo contra o Botafogo, a final da Supercopa do Brasil, que vai ser disputada em Belém do Pará no dia 2 de fevereiro. E a declaração do Rossi foi a seguinte, abre aspas para o goleiro. Todo jogo é importante, temos uma final da Supercopa pela frente, o jogo mais importante do começo do ano. Temos que nos preparar da melhor maneira para chegar nessa decisão. É um ano difícil, com muitos jogos e competições. O Botafogo fez um ano em 2024 muito bom, mas o outro ano recomeça. A gente vai se preparar da melhor forma para vencer. Ano passado já acabou. Temos nossos objetivos para esse ano, disse o Rossi. Além disso, ele também elogiou o Filipe Luís, dizendo que é muito bom a comunicação dele com os novos jogadores que falam espanhol, como o Alcaraz e o Gonzalo Plata. A gente sabe que o Filipe Luís passou anos no Atlético de Madrid e é fluente no espanhol. Então, em algum momento, ele dá orientação em português para aqueles jogadores brasileiros e aqueles estrangeiros que já entendem bem o português. E em outros momentos, ele dá orientação em espanhol para esses jogadores recém-chegados que estão se adaptando com o idioma aqui do Brasil, na verdade. Mais um ponto aí para o Filipe Luís, ganhando tanto com jogadores quanto com a torcida. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço demais você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa também o seu like. Valeu, nação. Até a próxima.